Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, por que Jesus não foi reconhecido pelos judeus como o Messias, se ele preencheu todas as exigências messiânicas? Isto é, se tudo aconteceu conforme as profecias. Jesus, o Cristo, era descendente de Davi. Está registrado lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, versículo 42. Jesus, o Cristo, nasceu na cidade de Belém de Judá. Está registrado lá no livro do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Jesus, o Cristo, nasceu de uma virgem. Está registrado no livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Jesus, o Cristo, foi um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Está registrado no livro de Salmos 110, versículo 4. Jesus, o Cristo, sofreu antes de ser glorificado. Está registrado no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Portanto, quais foram os motivos pelos quais os judeus não o reconheceram como o Messias? Nós vamos elencar alguns dos motivos pelos quais os judeus não reconheceram que Jesus era o Messias. Primeiro motivo pelo qual os judeus não reconheceram Jesus como sendo o Messias. Os judeus se equivocaram ao interpretar as profecias sobre o Messias. E é importante salientarmos que eles se equivocaram não só ao interpretarem as profecias sobre o Messias, mas também ao interpretarem o Antigo Testamento, que eles chamam de Tanakh. Segundo os judeus, Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus, tomaram conhecimento do bem e do mal, foram expulsos do jardim e passaram a viver no mundo normalmente dentro das condições que eles escolheram. E todos nós fomos condenados a sofrer e conviver com a desobediência deles. Deus, o Todo-Poderoso, sabia que Adão e Eva iam desobedecê-lo, mas não preparou um plano alternativo. Ponto final. É assim que pensam os judeus. Portanto, os judeus não aceitam o plano de salvação elaborado por Deus lá no céu. Os judeus não aceitam que o plano de salvação é uma segunda chance que Deus deu ao homem logo após o pecado. Os judeus não aceitam que o plano de salvação é a gloriosa graça que recebemos de Deus, o presente que recebemos de Deus sem merecer, e que dentro desse plano de salvação está incluído a criação da nação de Israel,
a vinda do Messias, a sua morte expiatória na cruz e, por fim, a segunda vinda de Jesus com todos os anjos para buscar o seu povo e estabelecer um reino eterno. Os judeus não aceitam também o Novo Testamento, cuja história é centrada em Jesus. Por que os judeus não aceitam o Novo Testamento? Porque, como já disse, a história é centrada em Jesus. Como eles não aceitam Jesus como o Messias, os 4 evangelhos, as cartas dos apóstolos, o livro de Apocalipse, não tem importância nenhuma para eles. No dia 20 de maio de 2008, os judeus ortodoxos em Israel queimaram centenas de livros do Novo Testamento. Segundo motivo pelo qual os judeus não aceitam Jesus como sendo o Messias. Os judeus são monoteístas. Permitam-me repetir novamente. Os judeus são monoteístas. Eles creem na existência de apenas um só Deus. Essa é a questão central e fundamental da fé judaica. O Shema, que é a base de crença judaica em um único e indivisível Deus, diz: ouve, ó Israel, o eterno nosso Deus é o único Senhor. Devarim, ou Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Quando o judeu, todos os dias, recita o Shema, ele está afirmando sua fé em um único e indivisível Deus. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 30. Jesus disse: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 58. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 9. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Evangelho segundo João, capítulo 18, versículo 36. Jesus é chamado de o Filho de Deus e unigênito do Pai. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 14. Os judeus consideravam essas declarações de Jesus blasfêmia e procuravam apedrejá-lo. A doutrina da Trindade é para eles um verdadeiro absurdo, porque eles creem em um único e indivisível Deus. O conhecidíssimo rabino Henry Sobel disse: a crença em um Messias, a crença em um Messias divino, que é a encarnação de um Deus, contraria o preceito judaico da absoluta soberania e unicidade de Deus. Terceiro motivo pelo qual os judeus não aceitam Jesus o Cristo como sendo o Messias. Os judeus não esperavam um Messias divino. Aqueles que dizem que os judeus esperavam o Messias divino estão redondamente enganados. Porque para eles, Deus era único e indivisível.
Eles não esperavam o Messias divino. Eles esperavam um líder, um Messias humano, político, forte, que libertasse Israel do domínio romano e estabelecesse um reino terreno, restaurando a grandeza de Israel, como no tempo de Davi e Salomão. Quarto motivo pelo qual os judeus não aceitaram Jesus como sendo o Messias. Jesus ensinava ou pregava arrependimento dos pecados, compaixão, misericórdia, novo nascimento, amor a Deus e aos seus semelhantes, numa época que vigorava a lei de Talião, que dizia que tem que haver reciprocidade do crime e da pena, como olho por olho, dente por dente. Jesus ensinava o perdão entre os seres humanos. Jesus pregava o reino de Deus. Jesus não dava importância às leis preconceituosas e marginalizadoras de sua época. Jesus não incentivava a revolta armada, etc, etc. Portanto, para os judeus, Jesus não se encaixava dentro da perspectiva messiânica, dentro das perspectivas messiânicas. Quinto motivo pelo qual os judeus não aceitaram Jesus como sendo o Messias. Para os judeus, o Messias deveria ser um líder forte, poderoso, e não um líder submisso, maltratado, ferido, zombado e morto numa cruz, como aconteceu com Jesus. Alguns cristãos poderão questionar, mas está escrito sobre o sofrimento do Messias no livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13, e que se estende por todo o capítulo 53 de Isaías. Os cristãos entendem que o Messias, apresentado no livro do profeta Isaías, a partir do capítulo 52, versículo 13, e que se estende por todo o capítulo 53, é realmente Jesus. Mas os judeus entendem que esses versículos estão falando do povo judeu como um todo. Os judeus dizem que esses versículos se referem à nação de Israel. É por isso que Jesus, o Cristo, disse aos saduceus, que diziam não haver ressurreição: errais em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Como podemos ver, os judeus tinham uma visão estrábica, distorcida em relação às profecias. Sexto motivo pelo qual os judeus não aceitaram Jesus como sendo o Messias. Os judeus dizem que Jesus não poderia ser o Messias porque foi adotado por José, porque Maria foi concebida pelo Espírito Santo. Portanto, José não era o pai. Ora, tanto José como Maria eram descendentes de Davi. Legalmente, Jesus era filho de José e Maria. Os próprios judeus da época diziam isso. Mateus 13, versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria?
sétimo motivo pelo qual os judeus não aceitaram Jesus como sendo o Cristo. Jesus era chamado de Rei dos Judeus, mas os judeus não o trataram assim. É importante salientarmos que Jesus jamais seria Rei dos Judeus, porque descende do rei Jeconias, conforme genealogia apresentada no Evangelho segundo Mateus. O rei Jeconias foi tirado do poder, foi amaldiçoado por causa da sua idolatria, rebeldia e desobediência à lei de Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 22, 30, diz que jamais a sua descendência voltaria a reinar em Judá. Desde então, nenhum outro rei legítimo governou o povo judeu. O rei Zedequias, seu irmão, reinou após Jeconias ser levado cativo para a Babilônia. Mas ele foi colocado ali pelo rei Nabucodonosor. Era um rei vassalo, não era legítimo. Queridos irmãos e amigos, prestem atenção no que eu vou lhes dizer. Os magos disseram, onde está o rei dos judeus? Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Evangelho segundo Mateus 2, versículos 1 e 2. No livro do profeta Zacarias está escrito, Zacarias 9, versículo 9, que Jesus, ou melhor, no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9, Jesus é chamado de rei. Mas Jesus nunca reivindicou o trono de Davi. Jesus nunca disse que era rei dos judeus. Pilatos perguntou a Jesus, tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, tu o dizes, como se dissesse, quem está falando é você. Jesus disse também a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Jesus, sem dúvida nenhuma, descende de Davi e de Jeconias. Mas Deus, o Todo-Poderoso, Soberano e Eterno, nunca pensou em colocar Jesus num trono terrestre, porque ele já está entronizado no céu. O seu reino não é deste mundo. Ele é o rei do universo. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14, escreveu, ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Uma pergunta importante. Os judeus ainda vão reconhecer Jesus como sendo o Messias? Sim, eles vão reconhecer Jesus como sendo o Messias. Nós podemos dizer que a história de José é literal e profética. José não foi reconhecido pelos seus irmãos. Por quê? Porque José estava vestido como um egípcio, falava como um egípcio e vivia como um egípcio. Da mesma maneira, a maioria dos judeus vão reconhecer Jesus como sendo o Messias. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 26, diz que Deus irá salvar todo o Israel.
Esse versículo tem sido motivo de polêmicas há muito tempo. Há muito tempo. Mas eu concordo com o reformador João Calvino, que diz que a expressão todo o Israel, usado pelo apóstolo Paulo, significa que o apóstolo Paulo englobou tanto judeus como gentios. Fique com Deus, um grande e carinhoso abraço.